Faz o Lzinho, pessoal. Vamos fazer o Lzinho, porque tem artista lacrador que fez o L chorando na internet. E eu vou mostrar a hipocrisia desse choro do Porchat e do Vivier. É a duplinha da porta dos fundos, né? É a duplinha de lacrador que ataca o Bolsonaro, que xinga o Bolsonaro, que defende o Lula o tempo inteiro e que a gente tem que expor sempre aqui no canal Pilhado. Por quê? Porque agora foi a vez do Vivier. O do Vivier, ele resolveu fazer um videozinho chorando na internet que ele perdeu o seu programa na HBO. Eu vou mostrar aqui o choro do Vivier. Primeiro, bem feito. Bem feito para quem não liga para o povo brasileiro, para quem faz a sua lacração, para quem fica apoiando o Lula e atacando o Bolsonaro e que agora quer se fazer de coitado. Mas o que eu deixo claro para vocês é que de coitado, esses caras não têm nada. Eu vou mostrar chorinho do Porchat, eu vou mostrar o último chorinho aqui do Vivier, tá? Que é muito interessante. Mas o que eu quero sempre que vocês lembrem é que é a esquerda milionária, tá? Eles são os esquerdinhas que ganham fortuna. Por quê? Olha aqui, ó. Os milhões que o Porta dos Fundos levou na venda do canal para a Viacom. Os 5 sócios cariocas terão 49% do negócio. Os americanos, 51%. Tá aqui, ó, para vocês verem, Fábio Porchat e do Vivier. Aí eu vou ler para vocês o valor da venda da Porta dos Fundos, porque aí é muito fácil você ser esquerdista. É muito fácil você defender o comunismo para o povo se lascar e você ficar milionário. Ó, lendo os valorizinhos para vocês, vamos lá. Lançado o site de humor Porta dos Fundos, lançado em 2012, foi comprado pela americana Viacom, depois de uma negociação de meses. O grupo não confirma, mas o valor do negócio é estimado em mais de 60 milhões de reais. No acerto, os sócios Antônio Tabet, Fábio Porchat, do Vivier e João Vicente ficam com 49% e a Viacom com 51%. Luciano Huck, sócio minoritário, vendeu sua parte. A ideia é internacionalizar a marca, com 50 funcionários, ou seja, cada um deles deve ter ganhado 8 milhões de reais. Por que eu estou dizendo isso? Porque o do Vivier, que é um desses lacradores petistas do Porta dos Fundos, ele resolveu fazer um videozinho que eu vou mostrar aqui, chorando na internet, porque ele tem filhas. Ele tem 2 filhas e ele perdeu o seu programa no HBO. E aí ele diz, eu tenho 2 filhas para sustentar. Será que com 8 milhões de reais que ele ganhou na venda do Porta dos Fundos e com a fortuna que ele ganhou, ele não tem dinheiro para sustentar 2 filhas? É o que eu digo, é a hipocrisia da esquerda. Ele vai se fazer de coitado, ele que apoiou o Lula. E aí eu vou mostrar esse vídeo que eu dei muita risada e que eu acho bem feito mesmo. Ele perder programa, ele perder tudo, pela barbaridade que esses artistas fizeram com o povo brasileiro. Tá aqui, olha o videozinho do Vivier. Tadinho, eles se fazem de vítima e a gente tá aqui para expor, para desmascarar. Olha aqui, eu vou mostrar esse vídeo do Vivier para vocês, chorando nas redes sociais porque perdeu o programa na HBO, mas eu peço o seu like, galera. Não deixa de deixar seu like nesse vídeo aqui, porque quanto mais like, mais visualização a gente tem, tá? Então deixa o seu like contra a hipocrisia da esquerda e detalhe, o do Vivier que fez tanta campanha pro Lula, ele perdeu o programinha dele na HBO por causa do governo Lula. Por causa da política do governo Lula. Vamos dar risada da cara dele. Eu vou botar o videozinho aqui para vocês. Olha aí, que beleza. Vamos lá, vamos ouvir. Vamos ouvir o do Vivier se fazendo de vítima. Vamos lá, o milionário petista do Vivier, né? Vamos lá. Eles resolveram cancelar, talvez estejam se perguntando, né? Logo agora. Eu tenho 2 filhos para criar, mas bom, deixa pra lá. Então, pela lei, o Greg News não é considerado um programa brasileiro. É uma coisa que ninguém sabe, mas o Porta dos Fundos não é uma produtora brasileira, não é uma empresa brasileira, porque a gente vendeu para os gringos, sim. A gente vendeu 56% para os gringos para realizar o sonho da casa própria.
nosso. A gente teve que desrealizar o sonho da empresa própria. É um paradoxo brasileiro. Para ter uma casa própria, às vezes você não pode ter uma empresa própria, não pode ter tudo próprio na vida. E agora a HBO, ela precisa cumprir as novas metas de produção nacional e a cota de tela, e eles fizeram um bom e velho: não é você, sou eu, a gente não pode mais. Terminamos uma incompatibilidade, não de agendas, mas de fuso horário. Na verdade, não é bem um término também, mas é um tempo. Vamos dar tempo ao tempo. Por quê? Porque eles já pediram para a gente bolar um programa novo para o ano que vem, 2025, que seja totalmente brasileiro. E eu estou com muita vontade de pensar nesse programa novo, com um personagem novo. Assim, que o Greg News é meio um personagem, né? Não o Greg News, o cara que faz o Greg News, que sou eu, mas não sou eu, porque eu não acordo falando de reforma tributária. E as pessoas acham que eu acordo. E esse é um dos problemas do programa, que as pessoas vinham falar comigo na rua sobre reforma tributária, tá na padaria, comendo pão, e eu não sei nada sobre reforma tributária. E a pessoa ficava falando de alíquota, achando que eu dominava o assunto. Eu fiz um programa sobre isso, falei pra caramba lá. Por que eles resolveram cancelar? Talvez estejam se perguntando. Eu queria deixar a hipocrisia disso tudo. Não é mais nosso, é dos gringos. A gente vendeu para ter o sonho da casa própria. Olha o discurso de esquerdista, sonho da casa própria, ou sonho da mansão própria. Porque cada um dos sócios da Porta dos Fundos ganhou 8 milhões de reais na venda do Porta dos Fundos. 8 milhões de reais. Sonho da casa própria é muita cara de pau. É o sonho da riqueza eterna. Porque se você já tinha dinheiro, vendeu, ganhou 8 milhões de reais, se esse dinheiro acabou, é porque você não tem uma vida de comunista, do Vivier. É porque você não tem uma vida simples. Porque 8 milhões de reais na minha mão, que sou capitalista e que sou conservador, não acaba até o fim da minha vida. Ou seja, que comunista é esse que ganhou 8 milhões de reais na venda de um canal e choraminga agora porque, ganhei esse dinheiro para casa própria, mas agora tenho que sustentar 2 filhas. É por isso que a gente tem que desmascarar essa turma. Eles ganham fortuna e eles se fazem de vítima. É surreal. E além dele, tem o Fabinho Porchat, né? Porque o Fabinho Porchat, ele se lascou, essa é a verdade. E ele fez campanha pro Lula e depois ele começou a criticar o Lula. Caramba, Lula, para de falar da guerra na Ucrânia. Aí ele fingindo criticar o Lula. Aí depois ele foi contra o Lula e foi cancelado pela turminha que apoia ele. Aí olha aí, após críticas, Porchat ameniza discurso de defesa a Léo Lins. Por quê? Porque ele defendeu o Léo Lins, um comediante que estava sendo censurado, foi cancelado pela esquerdinha dele e depois veio se arrepender. É o que eu falo, eles não são firmes. Criticou o governo Lula, foi cancelado pela turminha da lacração e depois se arrepende. Então, a gente precisa desmoralizar esses artistas. Esses artistas hoje, eles são a vergonha do Brasil. Esses artistas, eles fizeram L, eles prejudicaram todo o povo brasileiro em troca dos seus interesses. Então, a gente precisa mostrar. O do Vivier tá chorando, falando que tem que sustentar 2 filhas, depois de vender um canal por 60 milhões de reais com a turminha da Porta dos Fundos. O Porchat tá sendo cancelado. O Porchat, eu vi o Porchat sendo atacado na Copa do Mundo. Esses caras não podem mais sair na rua sem serem expostos. É por isso que eu peço o seu like. O seu like é muito importante para a gente mostrar verdades aqui nesse vídeo. Se todo mundo que está aqui agora deixar o like, vocês ajudam muito na visualização desse vídeo. Todo mundo deixa o like. E, galera, eu quero dar uma dica para você. Tá? Se você tem aí o sonho de deixar de ser careca e não pode gastar uma fortuna, eu digo, vai aqui no QR Code da Stanley e vai hoje, ou liga 0800 895 1000, diz que você foi pelo canal Pilhado, porque hoje é a Semana do Consumidor, né? Então, o que acontece? Tem desconto surreal lá para você fazer seu transplante capilar. Eu digo, a Stanley, o preço é muito mais barato do que nas outras clínicas. Tem clínicas em todos os estados do Brasil. E hoje, se você for hoje lá, nesse QR Code, ou ligar 0800 895 1000 e falar que você foi pelo canal Pilhado, você ganha um super desconto. Mas só hoje, tá bom, galera? Senta o dedo no like, você vai me ajudar muito. Se inscreva no canal e vamos sempre pilhar geral.